Eu tenho 82 anos e eu vendi a casa. Não foi um erro, não foi senilidade, não foi raiva. Foi a decisão mais lúcida da minha vida. E se você está esperando herança dos seus pais, ou se você está juntando tudo para os seus filhos, você precisa ouvir o que eu vou te contar agora. Porque eu passei 60 anos da minha vida construindo algo que eu achei que era amor, mas era veneno. Meu nome é Carlos Alberto Ferreira. Passei 40 anos carregando cimento, erguendo paredes, rebocando sonhos alheios. Eu construí 127 casas ao longo da vida. A minha foi a última. Levantei ela tijolo por tijolo com estas mãos que hoje tremem quando seguro a xícara de café. Cada parede daquela casa era uma promessa. Isso aqui um dia vai ser de vocês, meus filhos. Eu dormi tranquilo durante décadas porque achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que ser bom pai era deixar patrimônio. Eu estava errado. E antes que você me julgue, antes que você feche esse vídeo achando que eu sou um velho amargo que abandonou a família, deixa eu te contar o que eu descobri. Deixa eu te contar o preço que se paga quando você confunde amor com escritura de imóvel. Porque eu paguei esse preço. E hoje, sozinho neste apartamento alugado, eu finalmente entendi uma coisa que deveria ter aprendido há 50 anos. Você não constrói pessoas com tijolos. Você constrói pessoas com presença. E eu passei a vida inteira ausente, acreditando que o suor no cimento era suficiente. Vendi a casa por R$ 1.200.000 em julho do ano passado. Meus 3 filhos pararam de falar comigo. 2 entraram na justiça alegando que eu estava senil. O caçula simplesmente sumiu. E sabe o que eu senti quando assinei a escritura de venda? Alívio. Pela primeira vez em 8 décadas, eu não estava mais construindo nada para ninguém. Eu estava finalmente construindo minha própria paz. E essa ninguém herda. Se você acha que eu estou errado, continue assistindo, porque o que eu vou te contar agora vai mudar a forma como você vê herança, família e o maior erro que pais brasileiros cometem todos os dias. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, carregava saco de cimento na obra do seu Valdemar, lá no Jardim Campos Elíseos, periferia de Campinas. Ganhava por dia, dormia com o corpo doendo, acordava às 5 da manhã e prometia para mim mesmo: um dia eu vou ter a minha própria casa e meus filhos não vão passar o que eu passei. Essa promessa virou a minha religião. Aos 35 anos, abri minha própria empreiteira. Construí casas para metade do bairro. Trabalhava de segunda a segunda. Fim de semana era só uma palavra no calendário. Minha esposa, Neuza, professora primária, criou nossos 3 filhos praticamente sozinha. Ricardo, Márcia e o Júnior. Eu chegava em casa às 9 da noite, jantava calado e ia dormir pensando no orçamento da próxima obra. Eu achei que isso era ser provedor. Achei que isso era ser homem. Quando o Ricardo fez 30 anos, eu decidi construir uma casa para ele. Comprei um terreno perto da escola, num lugar bom. Passei 6 meses levantando aquela casa nos fins de semana. Eu lembro do cheiro de cimento fresco, da textura áspera do reboco na minha mão. Cada parede era uma prova de amor, ou pelo menos era o que eu pensava. A Márcia casou, eu reformei o apartamento dela inteiro. Troquei piso, refiz banheiro, pintei tudo. Ela mal agradeceu, mas eu não liguei. É minha filha, eu pensava, ela merece. O Júnior comprou um carro velho, eu dei metade do valor de um novo. Ele quebrou, eu consertei. Ele pediu um auxílio para pagar a escola do neto. Eu mandava todo mês. Eu nunca neguei nada, porque eu acreditava numa mentira perigosa. Quanto mais eu desse, mais eles me amariam. Minha esposa tentou me avisar. Neuza dizia sempre a mesma coisa. Carlos, você constrói casa, mas não constrói gente. Eu ignorava. Achava que ela não entendia de trabalho, de sacrifício, de legado. Como eu estava errado, como eu estava cego. Passei 40 anos vivendo num ritmo alucinante. Acordava às 5, tomava meu café pilão fervendo na caneca amassada e ia para a obra. Voltava às 9, dormia, repetia.
Fim de semana era para terminar aquela parede da casa do Ricardo, ou aquela infiltração da Márcia, ou aquele telhado que o Júnior pediu. Eu nunca parei, nunca sentei no sofá com meus filhos para converir sobre a vida deles, nunca perguntei como eles estavam de verdade. Eu só perguntava: precisa de alguma coisa? E eles sempre precisavam. Eu alimentei uma geração de adultos que não sabiam trocar uma lâmpada, que não sabiam pintar uma parede, que não sabiam o valor de conquistar algo com as próprias mãos. Eu dei tudo, e quando você dá tudo, você tira deles a fome, você tira deles a dignidade de construir, você transforma amor em dependência e dependência em ressentimento. Quando a Neuza morreu de câncer há 3 anos, eu estava preocupado com a escritura da casa. Ela agonizando no hospital e eu no cartório conferindo documentos. Ela morreu me chamando. Eu cheguei 10 minutos depois. 10 minutos que eu nunca vou recuperar. Porque eu estava ocupado construindo patrimônio, em vez de estar ao lado de quem realmente importava. Foi depois do enterro da Neuza que tudo começou a rachar. Deixa eu te contar 2 cenas, 2 rachaduras que partiram minha vida ao meio. A primeira foi em dezembro de 2004, uma sexta-feira, 17h30. Eu estava no topo da laje da casa que eu construía para o Ricardo. O sol batia na minha nuca. Tinha cimento fresco nas minhas mãos, aquele cheiro forte que gruda na pele e não sai nem com 3 banhos. Eu estava passando a desempenadeira, alisando o concreto, quando ouvi o Corsa preto dele chegando embaixo. Ricardo subiu a escada de madeira apressado. Gravata frouxa, camisa social encharcada de suor. Ele olhou em volta, distraído, mexendo num celular Motorola com antena. E aí, pai, como tá ficando? Eu sorri, orgulhoso. Tá ficando boa, meu filho. Final de semana que vem, reboco a laje e já posso fazer a caixa d'água. Você vai ter casa própria antes dos 40. Ele mal olhou para mim. Continuou no celular. Tá bom. Ó, pai, eu vim falar uma coisa. Consegui uma promoção na empresa. Meu peito encheu. Meu filho, isso é bom demais. Vai ganhar mais. Vou, mas é que agora vou viajar bastante. Então, acho que vou demorar mais para vir ajudar aqui na obra. Eu engoli a decepção. Imagina, filho, você já me ajudou muito. E essa casa aqui é para você mesmo, né? Você trabalha, eu construo. Assim a gente divide o esforço. Ricardo olhou para o horizonte. Não para mim, para o horizonte. Sobre isso, pai. Você acha que dá para terminar logo? É que eu queria vender ela. O prumo que eu segurava caiu. O barulho do metal batendo no cimento ecoou na laje vazia. Eu fiquei olhando para o chão, tentando entender o que eu tinha ouvido. Como assim? Vender? Eu fiz as contas. Se o senhor terminar ela, eu vendo por uns 180 mil. Dá para dar entrada num apartamento melhor, lá na região do Taquaral. A Silmara está querendo morar num lugar mais arrumado. Eu senti o cimento secar nas minhas mãos. 6 meses de trabalho, fins de semana inteiros, dor nas costas, almoços pulados. Tudo aquilo ia virar dinheiro para ele comprar um apartamento que ele achava mais arrumado. Mas eu pensei que você ia morar aqui, filho. Eu escolhi essa rua porque tem escola perto, tem padaria. Pai, o senhor é pedreiro, o senhor entende de casa, não de mercado imobiliário. Apartamento valoriza mais, casa popular assim não. A palavra popular me acertou como uma marreta. Eu abaixei, peguei o prumo do chão, limpei o cimento, respirei fundo e disse: tá bom, meu filho, se é isso que você quer, eu termino. Ricardo deu um tapinha no meu ombro. Valeu, pai, o senhor é o melhor.
E se puder caprichar no acabamento, né? Para vender mais caro. Ele desceu. Eu fiquei ali sozinho, segurando aquele prumo. O sol se pôs e eu olhei para as minhas mãos, cheias de cimento, cheias de nada. Naquele momento, uma voz dentro de mim gritou: "Você está construindo a casa, mas quem você construiu?" Eu ignorei a voz. Terminei a casa. Ricardo vendeu por 185 mil em março de 2005. Eu nunca mais construí nada para ele, mas a rachadura maior veio 19 anos depois, 17 de março de 2023, um sábado, aniversário da minha neta Letícia. Os 3 filhos estavam em casa, coisa rara. Almoçamos, conversei pouco. Depois do almoço, fui deitar na poltrona da sala. Fingi que ia cochilar, mas eu estava acordado e foi quando ouvi: "Ricardo, a casa tem que ser minha. Eu sou o mais velho e fui eu quem ajudou o pai a rebocar a parede do fundo." "Márcia, ajudou nada. Você passou um final de semana aqui. Quem cuidou dele quando a mãe morreu? Eu que vinha todo dia." "Júnior, vocês 2 são uns interesseiros. Eu acho é que a gente vende logo e divide o dinheiro. Mas eu quero a parte maior porque ainda tenho filho pequeno para criar." Silêncio. Ninguém disse: "Ainda bem que o pai está vivo." Ninguém disse: "Vamos aproveitar que ele está com saúde." Eles falavam de mim como se eu já estivesse morto, como se a única coisa que importava era o patrimônio que eu ia deixar. Eu senti meu peito apertar. Não era infarto. Era o meu coração entendendo que eu tinha falhado, que eu tinha criado 3 adultos que mediam meu valor em metros quadrados de construção. E foi ali que eu aprendi: herança deixada para quem nunca construiu nada é veneno. Transforma irmãos em inimigos, transforma filhos em abutres. Vendi a casa em julho de 2024. Liguei para os 3 no mesmo dia. Ricardo gritou no telefone: "O senhor está senil. Vou entrar na justiça." Márcia chorou. Mas não era choro de tristeza, era raiva. Júnior desligou e nunca mais atendeu minhas ligações. 4 meses de silêncio. Hoje eu moro num apartamento alugado de 2 quartos no Cambuí. A sala tem uma poltrona, uma TV de 65 polegadas que eu finalmente comprei para mim e uma mesinha onde fica meu prumo de pedreiro, o mesmo que caiu na laje em 2004. Acordo às 6 da manhã, tomo meu café pilão na caneca amassada, coloco 3 colheres de açúcar e mexo 7 vezes no sentido horário. É o único ritual que sobrou. Não tenho mais ninguém para quem construir. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em 82 anos, eu estou vivendo para mim. Fiz implante dentário. Sempre quis, mas nunca sobrava dinheiro. Comprei essa TV grande porque eu posso. Viajei para Gramado com minha neta Letícia, a única que ainda me visita sem perguntar de dinheiro. Janto fora uma vez por semana num restaurante que tem toalha de pano na mesa. Tenho 400 mil guardados para emergências médicas. O resto eu tô gastando. Meus filhos sumiram, não me ligam no aniversário, não aparecem no Natal. E sabe o que isso me ensinou? Que eles nunca amaram o pai. Eles amaram o patrimônio. E eu agradeço por ter descoberto isso ainda vivo. Morrer iludido seria pior. Tem noites que a solidão pesa. Tem noites que eu pego o prumo, giro ele 3 vezes na mão e penso: valeu a pena? E a resposta é sempre a mesma: valeu. Porque agora eu sei a verdade. E a verdade, por mais que doa, liberta. Eu nunca fui tão sozinho e nunca fui tão livre. Se você é pai ou mãe, escuta bem o que eu vou te dizer. Para de trabalhar que nem condenado achando que deixar herança é amor. Não é. Amor é ensinar seu filho a pescar, não matar o peixe e botar na boca dele, porque quando você morrer, eles vão brigar pelo seu dinheiro, mas ninguém vai brigar para ter suas memórias. Sabe por quê? Porque você nunca criou memórias. Você estava ocupado trabalhando para deixar patrimônio. Eu passei 60 anos construindo casas. Deveria ter passado construindo conversas. Deveria ter jogado bola com o Júnior quando ele tinha 10 anos.
Deveria ter ensinado a Márcia a trocar uma torneira. Deveria ter sentado com o Ricardo e dito: filho, não importa o quanto eu te dê. O que importa é o quanto você conquista sozinho. Mas eu não fiz isso. E hoje eu pago o preço. E você que está aí esperando a herança dos seus pais, deixa eu te falar uma coisa. Seus pais não te devem nada. Eles te criaram, já pagaram a dívida. Você não tem direito sobre o suor deles. E se você só liga para os seus pais para perguntar de testamento, você não é filho. Você é abutre. E quando eles morrerem, você vai herdar ouro. Mas vai morrer pobre de alma. Não deixei a casa para ninguém no testamento porque aprendi que o melhor legado não é dinheiro. É a fome de conquistar o próprio dinheiro. Se meus filhos me odiarem por isso, que odeiem. Pelo menos vão me odiar enquanto trabalham. E quem sabe, quando tiverem os próprios calos nas mãos, eles finalmente entendam. Meu nome é Carlos Alberto Ferreira. Tenho 82 anos. Construí 127 casas na vida. A última que eu construo é a minha própria paz. E essa ninguém herda.